No século XIII, os mongóis alcançaram uma série de vitórias praticamente ininterruptas, conquistando o maior império terrestre contíguo da história. Na década de 1240, eles devastaram a Hungria, destruindo o exército do rei Bela IV na famosa Batalha de Mory. Essa experiência impactou profundamente os húngaros e os levou a alterar fundamentalmente muitos aspectos de sua sociedade, pois temiam que os mongóis um dia retornassem. Como se viu, eles retornaram. Em 1285, um vasto exército mongol novamente invadiu as terras dos húngaros. Como a Hungria se sairia desta vez? Na verdade, o resultado da segunda invasão mongol à Hungria apresenta um dos episódios mais impressionantes e surpreendentes na história dos mongóis. Descobriremos como os húngaros lidaram com essa segunda invasão aterrorizante hoje no História Real das Cruzadas. Em 1241, na Batalha de Mory, uma enorme força de invasão mongol derrotou os húngaros e seus aliados. Por um ano, os mongóis saquearam e devastaram o campo. Após a retirada dos invasores, um quarto da população da Hungria havia sido morta, e quase todas as cidades e vilas estavam destruídas. Após este desastre, o rei da Hungria, Bela IV, ficou encarregado de juntar os cacos. Ele reconheceu que seu reino estava mal preparado para a invasão mongol. Por exemplo, a Hungria possuía poucas fortificações. De fato, muitas de suas cidades não tinham muros. Apenas os poucos castelos de pedra do reino resistiram aos mongóis. Ademais, o exército do reino consistia sobretudo em cavaleiros com armaduras leves. Em 1241, apenas um pequeno contingente de cavaleiros templários e cavaleiros teutônicos, vestidos com armaduras pesadas, conseguiram infligir sérios danos aos mongóis. E se um grande exército de cavaleiros bem armados estivesse presente para enfrentar os mongóis? Tomando nota, o rei Bela começou a implementar grandes reformas. Primeiramente, Bela reorganizou os cavaleiros de seu reino em uma nova classe de cavaleiros montados fortemente armados no estilo ocidental. Em 1247, ele fechou um acordo com a Ordem de Cruzados conhecida como Cavaleiros Hospitalários, concedendo-lhes sua fronteira sudeste em troca de sua ajuda para trazer mais cavaleiros fortemente armados. E erguendo novos castelos de pedra, em 1248, o rei estendeu o privilégio de cavalaria, permitindo que a camada média do reino servisse na cavalaria de um barão, desde que estivessem equipados com armadura e um cavalo. Ele incentivou novos colonos a se mudarem para a Hungria, concedendo-lhes direitos de cavalaria e nobreza se pudessem se equipar para o combate. Outra lição da Batalha de Mory: os arqueiros, que haviam sido escassos durante a primeira invasão mongol, no entanto, se saíram bem contra os mongóis em 1241. O rei Bela fez um acordo com os venezianos, famosos por seus arqueiros. Por este acordo, pelo menos 1000 arqueiros venezianos entraram para o serviço do rei húngaro. Finalmente, o rei Bela ofereceu subsídios e incentivos a todas as cidades húngaras que se equiparam com fortificações de pedra. Essas reformas valeram a pena, resultando na construção de cerca de 100 novas fortalezas. Todas as cidades importantes da Hungria estavam agora cercadas por muros de pedra. O reino da Hungria foi transformado ao final do reinado do rei Bela IV. O rei Bela não viveria para ver o fruto de seus esforços. Ele morreu em 1270. Em 1285, suas reformas seriam testadas. Naquele inverno, Nogai Khan, líder de facto da Horda Dourada,
apontou seu exército para o oeste e invadiu a Europa Central. A Horda Dourada, representando o setor noroeste do domínio mongol, operava como um kanato essencialmente independente desde a fragmentação do Império Mongol em 1259. Dada a sua localização, a Europa Central era o terreno lógico para a expansão da Horda Dourada. Nogai Khan estava determinado a conquistar a Hungria definitivamente. Nogai acreditava que os húngaros eram fracos. Ele ouviu rumores de conflitos internos na Hungria, o que parecia confirmado quando um grande número de cumãs foi expulso do reino e buscou serviço com os mongóis. Assim como em 1241, os mongóis atacaram a Hungria em duas frentes. Nogai liderou uma força através de Brasov para a Transilvânia, enquanto seu parente Talabuca marchou através do Passo Verek na Ucrânia moderna para a Transcarpátia. Na época, o Império Mongol estava em paz, quase livre de conflitos internos pelo poder. Portanto, Nogai foi capaz de reunir uma força de invasão muito grande, que os historiadores estimam que contava com algo entre 30 mil e 50 mil homens. Como de costume, os mongóis focaram em velocidade e surpresa. Era inverno e Nogai esperava pegar os húngaros de surpresa. Esperava aniquilar facilmente qualquer resistência que encontrasse. De início, havia indícios de que a invasão poderia não sair conforme o planejado. Talabuca, que liderou o maior contingente para o norte da Hungria, teve dificuldades em prover seus homens. Isso se devia às fortificações melhoradas na Hungria. Os aldeões locais fugiram para os castelos regionais, onde acumularam seus animais e suprimentos de comida. Os mongóis se encontraram marchando por um território desprovido de saque. Ao passarem de castelo de pedra em castelo de pedra, os mongóis começaram a sofrer de fome e Talabuca perdeu milhares de homens para a inanição. No início da campanha, os mongóis atacaram a cidade de Pest, mas a cidade já havia sido abandonada, seus habitantes haviam se refugiado nos castelos locais. Novamente, os mongóis não acharam nada para saquear. De sua base bem fortificada em Buda, um contingente de cavaleiros húngaros lançou um ataque de assédio bem-sucedido na coluna mongol, e as fontes revelam que a rainha húngara Elizabeth da Sicília conseguiu observar a ação das muralhas da cidade. Talabuca ficou frustrado. Seus homens conseguiram invadir territórios até o Danúbio. Em alguns lugares, eles infligiram pesadas baixas nas populações civis, mas em muitas áreas, os aldeões eram escassos, tendo se refugiado atrás das muralhas de uma fortaleza próxima. Os mongóis não conseguiram capturar nenhum dos castelos regionais e continuaram encontrando contingentes bem armados de cavaleiros húngaros. Com fortalezas bem defendidas por perto, os húngaros podiam atacar, infligir baixas nos mongóis e depois se retirar para a segurança antes que Talabuca pudesse lançar um contra-ataque eficaz. Uma dessas batalhas ocorreu perto do castelo de Tarusco. Aqui, os mongóis sofreram uma séria derrota e pesadas baixas. Os cavaleiros húngaros conseguiram infligir devastadoras cargas nos mongóis. Os húngaros vitoriosos capturaram cerca de 1000 prisioneiros durante este confronto. O encontro decisivo ocorreu nas colinas do oeste da Transilvânia. Aqui, o exército enfraquecido de Talabuca de repente encontrou o exército real húngaro liderado pelo rei Ladislau IV. Diferente do exército que os mongóis encontraram em 1241, essa força húngara tinha muitos cavaleiros fortemente armados. Com seus números reduzidos e o moral baixo, os mongóis foram derrotados de forma contundente pela carga determinada e bem cronometrada dos húngaros. Reconhecendo que sua situação era desesperadora, Talabuca agora ordenou uma retirada da Hungria, mas na viagem de volta seu exército foi emboscado pelo povo Seká
que desferiu um golpe rápido com a cavalaria leve. Este último desastre quase destruiu o exército de Talabuca, e quando o general retornou ao território mongol, suas forças já haviam deixado de existir. Um cronista até comentou que Talabuca retornou apenas com sua esposa e um único cavalo, certamente um exagero, mas que destacou o nível de destruição de seu exército. Nogai Khan se saiu apenas um pouco melhor. Ele permaneceu na Transilvânia até a primavera de 1286 e conseguiu saquear as cidades de Reghin, Brasov e Bistrita. Mas, como Talabuga, Nogai não conseguiu capturar nenhum castelo ou cidade importante. Após derrotar o exército de Talabuga, o rei Ladislaus avançou para atacar as forças de Nogai. No entanto, quando o rei alcançou Nogai, as tropas húngaras e romenas locais lideradas por Roland Borsa já haviam destruído a maior parte do exército mongol. Ladislaus apenas assediou os remanescentes do exército de Nogai durante sua retirada à Manca. A segunda invasão mongol da Hungria de 1285 contrasta fortemente com a primeira em 1241. Apesar de sérias baixas civis em algumas regiões, os húngaros derrotaram completamente os mongóis, e os líderes mongóis tiveram sorte de escapar com suas vidas. As reformas realizadas em todo o reino da Hungria possibilitaram essa vitória decisiva sobre a invasão. Fortes castelos impediram o progresso dos dois exércitos mongóis e negaram-lhes o saque. De fato, a fome, tanto quanto o poder militar dos húngaros, incapacitou Nogai Khan. A adoção de armaduras ocidentais e o uso de cavalaria pesada também deram aos húngaros uma vantagem crucial. Nunca mais os mongóis lançariam uma grande invasão à Hungria ou mesmo à Europa Central em geral. Os resultados da segunda invasão mongol à Hungria são um importante lembrete de que as lições aprendidas com uma grande derrota podem criar a oportunidade para reforma, recuperação e vitória futura. De fato, no futuro, um exército húngaro invadiria o território mongol e, finalmente, tomaria a Moldávia da Horda Dourada.